Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Boa noite! Tudo bom contigo? Que bom que você está aqui mais uma vez para darmos continuidade em nossa série de estudos Jesus Restaurador da Vida. E hoje nós iremos agora estudar o tema número 13, que tem como título Jesus e o crescimento espiritual. E eu vou começar dizendo para você algumas coisas que são bastante importantes dentro do conteúdo que estamos estudando. O crescimento, ele faz parte da vida. Tudo o que é vivo cresce. Por exemplo, pessoas, animais e plantas, elas crescem de maneira adequada, tendo as condições necessárias ao seu desenvolvimento.
Enquanto há vida, há crescimento. Já ouviu essa frase? Enquanto há vida, há crescimento. Isso então nos revela a grandiosidade do nosso Criador, do nosso Deus. Mesmo que você corte o teu cabelo, ele voltará a crescer. Não é assim que funciona? Mesmo que você pode uma árvore, nós sabemos que em seguida ela voltará novamente a dar suas folhas e também os seus frutos. E da mesma forma, quando nós doamos sangue, o nosso organismo, ele então irá repor o sangue que nós doamos. A realidade física nos revela muita coisa sobre nossa vida espiritual. E isso acontece porque Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele tem nos dado a oportunidade de escolher se nós queremos ou se nós não queremos estar ligados com Ele. Então, Deus quer que você e eu cresçamos, mas para crescermos, nós temos que estar ligados à fonte do poder, que, segundo a palavra de Deus, é o próprio Cristo Jesus. Há pessoas que não fazem questão nenhuma de estar com Deus. Pelo contrário, elas o rejeitam. Porém, nós temos que compreender que quando a pessoa se desliga dele quem? De Deus, elas então param de crescer. E, na verdade, elas param de receber aquilo que é importante para o seu crescimento e para a sua vida. Em outras palavras, nós iremos no estudo de hoje aprender mais sobre o crescimento em Cristo. E esse crescimento em Cristo é que vai nos preparar para a vida eterna que Ele nos preparou. Mas antes de começarmos o estudo dessa noite, que é muito especial, que é muito importante, eu quero chamar o meu amigo, pastor Luiz Gonçalves, que é a minha dupla missionária, que está conosco aqui todo domingo. Então, espere um pouquinho e ele vem falar com você. Pastor Luiz, é a sua vez. Olá, tudo bem? Chega mais perto para o tema de hoje. Tá gostando do curso bíblico? Eu estou amando participar com você do curso bíblico. Nós decidimos fazer dessa maneira, em que eu participo com vocês e você que está fazendo o curso com a gente, tem do seu lado um amigo, uma amiga que é o seu instrutor bíblico ou instrutora bíblica. E eu daqui formo uma dupla missionária com ele ou com ela e a gente forma esse grupo de estudos da Bíblia, entendeu? Por isso que eu estou sentadinho aqui nesse sofá, que é uma maneira de dizer para você que eu estou sentado na sala da sua casa, estou sentado com você numa classe bíblica, num pequeno grupo, e assim a gente vai conversando sobre a palavra de Deus. O tema de hoje é muito importante, como todos são, mas hoje tem um detalhe que você vai concordar comigo que tem algo a mais. Por isso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença para mais um tema do nosso curso bíblico. Que Jesus seja sempre para nós o restaurador da nossa vida. Abençoa, Senhor, essa mulher, esse homem, essas pessoas que estão estudando a Bíblia conosco. Dirija-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia, na zona sul de São Paulo, eu fui chamado às pressas por uma família para prestar um socorro emergencial, claro, um socorro. Uma pessoa estava numa situação muito difícil. Era uma mulher que estava grávida. E antes da hora, ela começou a sentir as contrações e teve que ser levada rapidamente para o hospital. E eu fui a pessoa que Deus colocou naquele momento para levar esta mulher até o hospital. E ela gritava de dores enquanto eu dirigia o carro nas ruas da zona sul de São Paulo. Foi uma cena que eu jamais esquecerei. E eu lembro que logo depois nasceu a sua criança. Era uma linda menina, mas nasceu de 5 meses e meio. E essa criança nasceu assim e havia uma expectativa muito negativa de que ela não sobreviveria. Então a mãe ficou muito triste, o pai também. E a criança ficou muito tempo no hospital, em incubadoras e tal.
Mas pela graça de Deus, essa criança saiu, sobreviveu. Ela tem algumas limitações ainda, mas já está com 20 anos de idade. Eu a batizei depois. E é uma grande amiga que eu tenho. O nome dela é Ellen. E talvez ela esteja agora participando comigo desse momento desse estudo bíblico. A Ellen é um milagre. Ela nasceu com a possibilidade de não viver, mas ela não somente sobreviveu, como cresceu como uma menina inteligente e abençoada por Deus. Não basta nascer, tem que crescer. Hoje você vai saber a importância do crescimento em Cristo, um crescimento que restaura a vida da gente. Que Deus te abençoe. Continue o estudo bíblico e já já eu volto com você. Muito bem. Então, eu, Pastor Luiz, como você já sabe, todo domingo estamos aqui juntos para que juntamente contigo a gente venha crescendo, aprendendo e nos preparando para a vida eterna. E como de costume, nós iremos iniciar nosso estudo de hoje lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. E o texto que vamos ler fala justamente sobre o crescimento. Vamos então abrir nossa Bíblia no livro de João. João é o 4º livro do Novo Testamento, João, capítulo 15, e eu vou ler com você a partir do versículo 1, de 1 a 14. E essa porção da Bíblia que nós vamos ler fala justamente sobre a videira e os seus ramos. Então acompanhe comigo a leitura desse texto. João, capítulo 15, de 1 a 14, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e este não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu irei permanecer em vocês. O ramo que de si mesmo não produzir fruto, se não estiver na videira, tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e são queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, irão permanecer no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito isso para que tenha alegria, e a alegria esteja em vós, e a vossa alegria esteja completa. E terminando, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos vossos amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Texto maravilhoso, texto fantástico e que está falando justamente sobre o contexto que nós estamos estudando no tema de hoje. Esses textos, eles estão afirmando para você e para mim que só existe vida, e a vida que eu estou falando é a vida eterna. Só existe vida e crescimento, desenvolvimento para aqueles que estão ligados em Cristo Jesus. Lembrando que Deus espera que cada um de nós cresçamos. Então, o que a Bíblia diz é que nós temos que brilhar mais e mais como a luz da aurora, até um dia ser luz perfeita. Precisamos ter vida e precisamos crescer. Conforme está escrito, sem Jesus, acabamos de ler isso, nada podemos fazer. Deu para entender isso? Maravilhoso! E vamos então para a primeira pergunta do estudo de hoje. Que estratégia o inimigo de Deus
ele usou para separar as pessoas do Criador. Qual foi a estratégia que ele usou para nos separar de Cristo? Vamos para a Bíblia? Vamos então ler o livro de João, aonde estamos um pouquinho para trás, capítulo 8. João, capítulo 8, e eu vou ler contigo o versículo 44. Vamos lá? João 8, 44. Acompanhe comigo então a leitura do verso que diz assim: Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, diz a Bíblia. Então perceba que a ferramenta ou a forma que ele usou para nos separar de Deus foi a mesma coisa que ele mesmo fez. Ele não se firmou na verdade. E quando ele nos impede de firmar na verdade, ele nos separa de Deus. Sabe por quê? Porque se eu não me firmo na verdade, eu não me firmo em Jesus. Porque se lembre que Jesus mesmo diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for através de mim. Então, a estratégia que ele usa para que as pessoas se separem do Criador, e ele quer separar para a eternidade, é não nos permitir firmar na verdade. E eu quero te lembrar que João 8,32 afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você compreende? Libertar de quê? Libertar do pecado. Porque Paulo foi muito claro quando ele diz que nós ficamos presos no pecado, nos tornamos escravos do pecado. E este pecado ele tem um preço muito alto. O preço dele é a morte. Você percebe? Então, se o inimigo não permite que as pessoas se firmem na verdade, essas pessoas vão perder a vida eterna. Então, nós precisamos nos firmar na verdade, nos firmar em Cristo, e aí sim ele vai nos conduzir para a vida eterna. Qual foi a única maneira que a Bíblia nos apresenta que Deus nos deu para vencermos Satanás? É lógico que por minhas forças eu não consigo, mas como é que eu posso vencer Satanás? Qual foi o método que Deus nos deu para que nós pudéssemos vencer Satanás? Acompanhe comigo o que é que você e eu podemos e devemos fazer para vencer o inimigo. Em Apocalipse, capítulo 12, vamos encontrar um texto muito especial que vai nos mostrar o que podemos fazer para vencê-lo. Apocalipse, capítulo 12, e eu vou ler contigo o versículo 11. Olha o que diz o texto bíblico, fala assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Você percebe? Então, só podemos vencer o inimigo através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o nosso Salvador, e através da palavra e do seu testemunho. Você entende? Então, Deus deu para você e para mim o mecanismo, a ferramenta para que nós possamos vencer o inimigo. E Ele quer que você e eu usemos esses mecanismos para que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Porque apenas em Jesus nós podemos vencer. Do que o sacrifício de Jesus nos libertou? Ou seja, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele deu a tua vida, do que foi que Ele nos libertou? Nos redimiu. Vamos ver na Bíblia do que foi que ele nos libertou? No livro de Colossenses, um pouquinho para trás aí na sua Bíblia, eu vou ler contigo o capítulo 1 e o verso 13 e o verso 14. Colossenses 1, 13 e 14. Olha o que diz o texto bíblico, acompanhe comigo, fala assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão
dos pecados. Viu que fantástico? Então o texto bíblico está dizendo para você e para mim que o Senhor Jesus, mediante a sua morte, o seu sangue, ele nos tirou da potestade dessa terra, nos tirou das garras do inimigo. E ele nos libertou dos pecados, nos redimiu de nossos pecados. Então, através do sangue de Jesus, nós somos purificados, lavados, perdoados. E nós passamos, então, a ter oportunidade em Jesus de termos a vida eterna. Então, Jesus nos libertou de todo o pecado. E o que acontece com aquele que está em Cristo? Ou seja, se eu estiver ligado a Cristo, se eu estiver relacionado com Cristo o tempo todo, ligado com Ele, o que acontece comigo? O que diz a Bíblia que acontece com aquele que está em Jesus? Vamos ver? Então, 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. E aqui em 2 Coríntios, vamos ver o que acontece com aqueles que estão em Cristo Jesus. Acompanhe comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, segundo Paulo está dizendo aqui, na segunda carta que ele enviou aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, quando eu estou em Cristo, eu me torno nova criatura. Deu para entender isso? Ser nova criatura significa que agora Jesus habita em mim e eu vou fazer não mais aquilo que eu quero, mas irei fazer a vontade de Deus. E eu sou nova criatura, novos pensamentos, novos sentimentos, novas palavras, novas ações, nova vida em Cristo Jesus, onde agora o Espírito Santo vai conduzir a nossa vida. E quero então fazer uma pergunta importante. Por que foi que o apóstolo está recomendando usarmos toda a armadura de Deus na Bíblia, quando ele fala do conflito contra os poderes espirituais do mal? Então, no contexto do conflito, ou do grande conflito, ele recomenda usar toda a armadura. Por que devemos usar toda a armadura? Vamos lá para Efésios? Efésios, e vamos entender por que devemos usar toda a armadura. Efésios capítulo 6, e eu vou ler contigo o versículo 12 e o versículo 13, tudo bem? Então, Efésios 6, 12 e 13. O texto bíblico diz o seguinte: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você compreendeu? Segundo o texto bíblico, eu só posso resistir, está aqui, ó, resistir no dia do mal. Eu só posso resistir se eu estiver usando toda a armadura de Deus. Então a Bíblia está dizendo para você, sim, filho, para você resistir, para você vencer, você precisa usar toda a armadura. E a pergunta é: quais são as partes da armadura que Paulo está pedindo para que possamos usar? Que armadura é essa? Que partes dela eu preciso usar? O bom é que o mesmo Paulo, ele então nos responde que a armadura é essa na continuação do texto. De 14 a 17 ele vai explicar que a armadura é essa. E olha o que ele fala: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, diz ele, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Então aqui Paulo está descrevendo. Primeiro ele diz que para mim poder vencer, eu preciso usar a armadura. E agora ele nos fala que a armadura é essa, quais são as partes da armadura. Nós precisamos dessa armadura para poder vencermos e ficarmos de pé. E eu então te pergunto, qual é a maior evidência de que Deus, o nosso Criador, transforma a vida e nos faz crescer em Jesus? Ou seja, como é que eu posso ter certeza na Bíblia de que Deus me transforma a minha vida e me faz crescer em Jesus? Quer acompanhar comigo? Vamos ver o que diz o texto bíblico no livro de Gálatas. Um pouquinho para trás aí, um livro antes, Gálatas. E eu vou ler contigo aqui o capítulo 5, o verso 22 e o verso 23. E sabemos bem que o livro de Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre os frutos do Espírito. Vamos lá então? Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. E olha o que diz aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Você compreende? Então, o fruto do Espírito é uma prova real de que a minha vida foi transformada e de que eu estou crescendo em Cristo Jesus. Precisamos ter os frutos. E é por isso que a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Ou seja, aquele que anda com Jesus, Jesus se manifesta na tua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente, justamente porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque agora o Espírito Santo é quem guia os seus passos, a sua vida, e você passa a possuir os frutos do Espírito Santo. É bem verdade que o crescimento em Cristo, ele tem alguns marcos. Por exemplo, aquele que está crescendo em Cristo, ele possui uma vida de estudo contínuo da palavra de Deus. Porque quando estudamos a Bíblia, Deus está falando conosco. Aqueles que estão crescendo em Cristo, eles então têm uma vida dedicada a Deus e ao seu semelhante e ao seu próximo. Assim como estudamos nos temas passados, amor a Deus e amor ao próximo. E ainda tem mais um ponto importante nesse crescimento com Cristo. Precisamos possuir uma vida marcada pelo amor e pelo espírito de reconciliação. Isso é importante e também é necessário que a vida venha produzir esses frutos espirituais, porque os frutos espirituais, eles demonstram que o Espírito Santo habita em nós. E eu quero então concluir fazendo para você duas perguntas para reflexão. Primeira pergunta: quais aspectos da sua vida, meu amigo e minha amiga, quais aspectos da sua vida ainda precisam ser desenvolvidos? Pensa aí, reflita na tua vida. Que aspecto eu ainda preciso crescer? Segunda pergunta: o que você pode fazer para não limitar o seu crescimento em Cristo? O que você pode fazer ou o que você deve deixar de fazer para não impedir, para não limitar o crescimento em Cristo? Para não impedir, para não limitar que o Espírito Santo habite na tua vida. E eu termino fazendo um apelo para você. Você compreendeu no estudo dessa noite, crescendo em Cristo, que Jesus é o Senhor da tua vida e que Ele deseja salvar você e você deseja permanecer fiel a Ele? É desejo do teu coração se aprofundar cada dia mais no conhecimento da Palavra de Deus e passar tempo
com Jesus? Se é teu desejo, espere um pouquinho, porque quero chamar minha dupla, o pastor Luiz, e ele quer falar algo especial para você. Um grande abraço e até domingo que vem. Pastor Luiz, é sua vez, estão te esperando. Que maravilha, né? Estudar a Bíblia é algo encantador, é algo que inspira, que abre os olhos, que oxigena o cérebro, que traz pra gente uma nova expectativa, uma esperança maior. E é isso que estamos sentindo nesse curso bíblico, não é mesmo? Bem, o tema de hoje, você viu, né? Vem falando pra gente sobre o crescimento, a importância de crescer. Você viu que aqui, logo no início do curso, nós citamos João 15, de 1 a 14. Esse capítulo 15, de 1 a 14, somente nesse bloco de textos, aparecem 11 vezes a expressão permanecei, ou permaneça, ou permanecedes. Ou seja, nesse pequeno texto, 11 vezes aparece essa máxima, mostrando para nós que não é suficiente a pessoa se entregar a Jesus, ela precisa continuar em Jesus. Ela precisa permanecer em Jesus. Entendeu ou não? Ou seja, você que foi batizado tem que crescer. E você que não foi batizado ainda, precisa crescer no estudo bíblico, ser batizado e continuar crescendo. Você não pode parar. Veja, por exemplo, o inimigo de Deus, ele, como diz a pergunta número 1, eu estou aqui na pergunta número 1, o inimigo de Deus usou de tudo para separar o ser humano do próprio Deus. Ele fez todo o possível. Na pergunta número 2, diz que qual foi a única forma de Satanás tentar vencer? O diabo tentou vencer a Deus e vencer a nós, mas o que aconteceu foi o contrário. O diabo não venceu, ele foi derrotado, e aqui nós sabemos que pergunta número 2, a única forma de vencer o Satanás é através de Cristo. O diabo, ele venceu lá no céu, aparentemente, quando levou 1/3 de anjos ao pecado. E aparentemente venceu quando levou Adão e Eva também ao pecado. Mas nós podemos vencer o inimigo, como diz a pergunta número 2, pelo sangue de Jesus, pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha esse texto que impressionante. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Que demais esse texto, né? Você entendeu então? Então veja, a importância de permanecer em Cristo em João 15, a importância de perseverar, de permanecer, o grande conflito entre o bem e o mal, o diabo tentando destruir você, vencer você, acabar com você, afastar você de Deus. E aí vem então Apocalipse 12, 11, 12, que fala assim, que nós podemos vencer, que as pessoas podem vencer pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Agora atenção, você precisa continuar crescendo em Cristo. Você precisa continuar em comunhão com Cristo. Você não pode apenas falar assim, bom, venci o cigarro, venci a bebida, venci a droga, venci esse mal, venci não sei o que, aceitei Jesus, me batizei e cruzar os braços. Você não pode fazer isso. João 15 diz, permanecei em Cristo. E aqui em 2 Coríntios 5,17 fala assim, quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, quem anda com Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. Por isso, atenção, é preciso estar em Cristo todos os dias. É preciso permanecer em Cristo todos os dias. É preciso vigiar todos os dias. Porque se a pessoa não fizer isso, o diabo vai ter vitória, vai ter êxito. Mas se você estiver em Cristo, você será mais do que vencedor. Aí você pergunta, pastor Luiz, como é que eu posso estar em Cristo? Como é que eu posso permanecer em Cristo? Se você olhar a sua lição, ali tem um subtítulo que fala assim, Marcos do crescimento em Cristo. E aí tem vários detalhes. Leia isso aqui, isso vai te ajudar. Mas eu vou resumir.
para você estar em Cristo e permanecer em Cristo e vencer o mal pelo sangue de Cristo, você tem que fazer basicamente as seguintes coisas. Você precisa estudar esse livro, ler esse livro constantemente, diariamente. Entendeu? Segundo, você precisa orar muito, ser uma pessoa de oração, diariamente, constantemente. E número 3, você precisa fazer cultos na sua casa, cantar louvores a Deus na sua casa, com a sua família. Reúna a família, cante louvores a Deus. Número 4, frequente a igreja. Vá para a igreja, não fique em casa, vá para a igreja. Quando você se reúne em comunidade para adorar a Deus, você vai perceber que aí te fortalece na fé, te enche de forças espirituais. Entendeu? E seja obediente a todos os princípios da palavra de Deus. À medida que você vai entendendo a palavra de Deus, vai colocando em prática. Dessa maneira, você vai permanecer em Cristo, vai crescer em Cristo e pelo sangue de Cristo vai vencer todo o mal. Assim como a minha amiga Ellen nasceu com a possibilidade de não sobreviver, não só sobreviveu, como cresceu. E como hoje é uma serva de Deus, uma adventista do 7º dia. Eu quero convidar você a viver essa experiência, a permanecer em Cristo, a estar em Cristo, a andar com Cristo, a crescer em Cristo e ser uma pessoa vitoriosa diariamente. Amém? Estamos de acordo? Você aceita isso? Se você aceita, levante a sua mão dizendo: pastor, eu aceito, eu preciso disso, eu creio nisso. Então, a partir de hoje, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, faça culto na sua casa todos os dias, cante louvores a Deus, frequente a igreja e obedeça os princípios da palavra de Deus. Dessa maneira, o diabo não terá êxito na sua vida, o diabo não vai vencer você, mas o sangue de Cristo vai proteger você, vai proteger sua casa e você vai ser uma pessoa forte na fé pela graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Durante a semana, não esqueça de ler os textos que fazem parte daquela tarefa diária, onde você vai crescer em comunhão, em relacionamento e em missão. Conte para os outros o que Deus está fazendo na sua vida. Fale para os outros o que você está aprendendo aqui. E você será uma pessoa muito mais abençoada e muito mais feliz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tema de hoje, obrigado pela mensagem de hoje. E nessa vida do grande conflito entre o bem e o mal, ajuda cada uma dessas pessoas que estuda a Bíblia conosco a permanecer em Cristo, a crescer em Cristo e vencer todo o mal pelo sangue do Cordeiro. Nas tuas mãos eu entrego este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança, este pequeno grupo, esta classe bíblica, todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.